11ª questão. No artigo, o trabalho como categoria fundante do ser social e a crítica à sua centralidade sobre o capital, Escurra apresenta que, segundo Lukács, atribuir prioridade ontológica a uma categoria com relação a outra não tem que ver com hierarquias de valor, mas quer dizer que, dadas duas categorias, a primeira pode existir sem a segunda. Porém, o contrário é ontologicamente impossível. Por exemplo, pode existir ser sem existir consciência, mas o contrário é impossível. A prioridade ontológica atribuída ao trabalho em relação a outras formas de atividade é definida, segundo o autor, da seguinte forma. Opção A. O momento predominante no salto ontológico entre o mundo natural e o estabelecimento da vida especificamente humana não reside no trabalho. Falso. Reside sim no trabalho. Esse salto ontológico. Opção B. Diferentemente da categoria trabalho, todas as outras categorias supõem o salto como já acontecido, em essência já têm um caráter individual e se desdobram no ser social ainda em construção. Falso, né, pessoal? Na verdade, nós temos aqui um caráter social e não individual. E as três categorias decisivas relacionadas por Lukács são linguagem, sociabilidade e divisão do trabalho. E elas requerem que o salto já tenha ocorrido, né? E não que o salto tenha sido pouco sucedido. É até uma construção meio esquisita, né? No próprio item nós temos que essas categorias supõem o salto como já acontecido e logo no final nós temos o referido salto como pouco sucedido. Então, normalmente, quando nós encontramos, né, essas falhas de construção sintática, né, há também algumas opções com falhas no que diz respeito à coerência, a gente já percebe que esse item está falso, tá bom? É como se fosse aqui uma tentativa meio que forçada para tornar as afirmativas falsas, né? Então, a afirmativa B está falsa. Opção C. Lukács, assim como Marx, identifica a essência social do trabalho no seu aspecto primitivo, na inter-relação entre o ser humano, sociedade, e a natureza, inorgânica ou orgânica, para a criação de objetos úteis à vida, valores de uso, como trabalho útil, condição da existência humana, considerando formas sociais específicas. Falso, na verdade, é independente das formas sociais. Então, independentemente das formas sociais, nós vamos ter essa essência social do trabalho. Tá bom? Então, essa opção C está falsa. Opção D. O trabalho é, antes de tudo, em termos genéticos, o ponto de partida para tornar-se devir homem do homem, para a formação das suas faculdades, sendo que jamais se deve esquecer o domínio sobre si mesmo. Além do mais, o trabalho se apresenta, por um longo tempo, como o único âmbito desse desenvolvimento. Todas as demais formas de atividade do homem, ligadas aos diversos valores, só se podem apresentar como autônomas depois que o trabalho atinge um nível relativamente elevado. Correta essa opção. Lembrando que o conhecimento da humanidade só se constrói de fato, né, devido às relações que foram estabelecidas entre o homem e a natureza. E o que vai mediar essa relação vai ser justamente o trabalho como sendo a mediação entre o homem e a natureza, né? E a gente também vai ter relações, obviamente, entre o homem e os demais homens, justamente pela necessidade de articulação do trabalho. E durante muito tempo, de fato, o trabalho foi o único âmbito do desenvolvimento humano. E todas as formas de atividade do homem, ligadas aos diversos valores, só puderam se apresentar, só puderam ser vistas como autônomas quando o trabalho atingiu um nível relativamente elevado. Ok, pessoal? Então a opção D é a opção correta. 12ª questão. A relação professor-aluno é algo complexo e cheio de nuances, seja no aspecto profissional ou mesmo nas relações intersubjetivas. Tal relação possui seus altos e baixos. Tanto é assim que Silveira, ao citar Gramsci no artigo intitulado A Relação Professor-Aluno de uma Perspectiva Gramsciana, afirma o seguinte: surge até uma espécie de concorrência entre professores de uma mesma faculdade, na disputa pelos jovens que mais se tenham destacado nas atividades acadêmicas, na elaboração de uma resenha, de um artiguinho ou em discussões escolares, onde elas são realizadas. A partir das considerações do autor do artigo, é correto afirmar que, opção A, o papel do professor, nesse caso, é claramente diretivo,
E para Gramsci, esse costume é benéfico, já que complementa a função das universidades, desde que não se formem igrejinhas. Correta essa opção. Esse não se formem igrejinhas diz respeito justamente à formação de dogmas, né? Então, os dogmas não devem estar presentes no campo educacional. Então, há esse papel diretivo do professor, mas de forma alguma o ensino deve ser dogmático. Opção B. O papel do professor nesse caso é claramente tradicionalista. Falso, né? Opção B. O papel do professor nesse caso é claramente tecnicista. Também falso. Opção D. O papel do professor nesse caso é claramente crítico social dos conteúdos. E para Gramsci, esse costume pode atrapalhar o estudante para a construção do pensamento crítico e autônomo, desejado por educadores e gestores escolares. Falso, pessoal. Essa perspectiva crítico-social dos conteúdos está preocupada com a função transformadora da educação. Ela parte da compreensão da realidade histórica e social, buscando justamente tornar possível o papel mediador da educação nesse processo de transformação social. Então a gente vai ter uma preocupação com a transformação social nessa perspectiva da crítica, dessa perspectiva crítico-social dos conteúdos. As propostas desta tendência, que é justamente a pedagogia crítico-social dos conteúdos, foram desenvolvidas aqui no Brasil por Dermeval Saviani, né? Ele vai se basear em autores como Marx, Gramsci, Karel Kozik, né? Dentre outros, tá bom? E esse costume não atrapalha o estudante, na verdade contribui para ele, né, nessa perspectiva de um pensamento crítico, autônomo, tá bom? Então essa opção D está falsa. A opção correta da 12ª questão é a opção A. 13ª questão. Em Educação, Escola e Humanização, em Marx, Engels e Lukács, Borges cita Duarte, ao expor que a pedagogia histórico-crítica se ancora na ideia de que a educação é um meio para a superação da... né? Então, cooperação, alienação, cooperação, alienação. Né? Então, a gente já descarta aqui as opções A e D. Então, superação da alienação, e esta, a condição da efetivação do trabalho educativo, indica que, assim como a produção da riqueza no capitalismo ganha contornos abissais, tal riqueza vem acompanhada dialeticamente do empobrecimento e esvaziamento do trabalho humano, tá bom? Do trabalho humano e não emprego humano, aqui é a perspectiva do trabalho, né? Então, pessoal, uma questão bastante fácil, né, para ser feita, basta a gente ir aqui por eliminação, né? Opção correta da 13ª questão, opção B de bola. 14ª. Assinale a alternativa que contém as expressões que preenchem corretamente as lacunas, na ordem que aparece, considerando os escritos de Machado em O Trabalho como referência para a formação e a democracia. Logo, falar do como referência para a formação e a democracia, então, trabalho, né, pessoal? Muito fácil aqui, né? Então, trabalho, já elimina as opções A e B. Como referência para a formação e a democracia no contexto do capitalismo, implica sempre em considerar as envolvidas na relação entre o trabalho como atividade vital e de autocriação e o trabalho como espaço, então considerar as contradições, né, envolvidas na relação entre o trabalho como atividade vital e de autocriação e o trabalho como espaço de onde se emanam expropriações e alienação, né? Então, nesse espaço de contradições, obviamente, a gente vai ter aqui alienação, tá bom? Outra questão bastante simples, né, que a gente poderia ter feito aqui bem rápido, né? Então, a opção correta da 14ª questão, a opção C de casa. 15ª. Para Martins, em metodologia qualitativa de pesquisa, o papel dos cientistas deve ser, opção A, o de reforçar ideologias existentes, falso, né? Não é o de reforçar ideologias existentes. Inclusive, a gente já viu isso em uma questão, né, que diz respeito justamente aqui desse mesmo exame, né, que traz uma opção que indica que essa metodologia qualitativa busca reforçar ideologias existentes, né? Então, falso. Então, se você já sabe que não busca isso, já poderia utilizar esse conhecimento em mais de uma questão aqui do exame, né? Então, essa opção A está falsa, ela não reforça ideologias existentes.
Opção B, o de fornecer um conhecimento que ajude o outro a se fortalecer como sujeito autônomo, capaz de elaborar seu próprio projeto político. Correta essa opção. Opção C, o de fortalecer sujeitos autônomos, ok, capazes de copiar o seu projeto de classe. Falso, né? Não é, a ideia aqui não é copiar, não é reproduzir, a ideia aqui é produzir, transformar, né? Inovar. Então não é a cópia, não é a mera reprodução do já existente. E a opção D, o de não reforçar ideologias existentes e fornecer instrumentos para desvendá-las e copiá-las. Falso, né? Essa cópia aqui também. Então a opção correta é da 15ª questão, a opção B de bola. 16ª questão. No artigo Saberes Tecnológicos, Teoria da Atividade e Processos Pedagógicos, Machado cita 4 especialistas em tecnologia na construção de seu texto, dentre eles André-Georges Audricourt, que tece considerações críticas a respeito de 2 linhas habituais de interpretação do conceito de tecnologia. A primeira reduz esse conceito a instrumentos físicos, simbólicos e organizacionais que servem de meio para a realização das atividades humanas. Ainda conforme o artigo, qual a segunda perspectiva crítica da tecnologia apontada por André Georges? Opção A. Confere à tecnologia o sentido de auxiliar as atividades humanas? Não. Lembrando, a segunda perspectiva que ele cita dentre aquelas, né, linhas habituais de interpretação do conceito de tecnologia. A primeira já está no próprio enunciado. E a segunda? A segunda não confere à tecnologia o sentido de auxiliar das atividades humanas. Não é essa que ele traz como sendo a segunda. A que ele traz como sendo a segunda está na opção D. Atribui à tecnologia o sentido de aplicação das ciências às atividades humanas. E essas 2 perspectivas, para ele, são limitadoras. Por quê? Porque para ele, a tecnologia é uma ciência autônoma. Então, ela não deve ser reduzida a instrumentos físicos, simbólicos e organizacionais, muito menos a mera aplicação das ciências às atividades humanas. É como se a gente tivesse aqui um caráter meramente prático, né, da tecnologia, a aplicação daquilo que foi discutido cientificamente, que foi planejado cientificamente. Então a tecnologia seria essa mera aplicação. Não. Essas 2 perspectivas para ele são limitadoras, porque para ele a tecnologia na verdade é uma ciência das atividades humanas. Mas, como o artigo muito bem diz, essa compreensão da tecnologia como ciência autônoma das atividades humanas ainda está longe de acontecer. Portanto, pessoal, a opção correta da 16ª questão é a opção D de dado. 17ª. O entendimento da escola a partir dos conceitos de trabalho e humanização em Marx, Engels e Lukács foi discutido por Borges. A autora propõe uma análise acerca da escola e do ensino no Brasil, indicando a função social da educação escolar e o significado das perspectivas pedagógicas que secundarizam a relação entre ensinar e aprender. A partir das discussões apresentadas por Borges, assinale V para verdadeiro ou F para falso as afirmações abaixo. A escola tem a função específica de ensinar o método pelo qual se aprende, o aprender a aprender. Falso, pessoal. Na verdade, não se defende aqui essa perspectiva do aprender a aprender. Essas pedagogias do aprender a aprender se constituíram, como o artigo nos diz, né, nos traz, na década de 80. E isso é uma característica, né, do pensamento neoliberal. A aprendizagem vai se tornando autônoma, como se o ser social fosse um indivíduo autônomo e pudesse aprender fora de uma relação. A origem desse pensamento pedagógico do aprender a aprender está adequada a um momento de reorganização do capital, tá bom? Então, essa primeira afirmativa está falsa. Agora sim, na minha opinião, o enunciado deveria ser mais claro, né? Por exemplo, a partir das discussões apresentadas por Borges, assinale V como verdadeiro ou F para falso, né, as afirmações que indicam a proposta defendida por ela. Porque o que nós temos aqui é a partir das discussões apresentadas por ela, né, por ela, no artigo, nós temos que a escola tem essa função específica de ensinar um método, mas na perspectiva neoliberal. Então, na perspectiva neoliberal, ela tem essa função.
Então, na minha opinião, o enunciado deveria ser mais claro, né, e indicar que essas afirmativas eram para ser marcadas tomando por base aquilo que defende a autora, né, porque ela traz isso no artigo dela, né, ela traz isso para depois se contrapor. Então, quando se pergunta apenas, a partir das discussões apresentadas por Borges, assinale V como verdadeiro ou F para as afirmações abaixo, né, eu poderia marcar essa primeira opção como sendo verdadeira. Por quê? Porque isso está presente no artigo, né, mas não é defendido por ela. Então, na minha opinião, deveria ser mais claro, né, indicando que as afirmativas eram defendidas pela autora, tá bom? Mas mesmo assim, eu não considero aqui como um caso de anulação da questão, tá bom? Eu acho que deveria ser mais claro no enunciado. Então essa primeira afirmativa está falsa, porque a gente está considerando aquilo que ela defende, né? A escola, como tudo no capitalismo, não é necessariamente de classe. Falso, pessoal. A escola, como tudo no capitalismo, é necessariamente de classe. E à medida que se constitui como pública e estatal, ela é parte do Estado, com todas as decorrências por ser estrutura jurídico-política de determinada formação social. Então, se ela é parte do Estado, nós temos sim essa escola de classe, porque é justamente nessa perspectiva marxiana e marxista, né, o Estado mantém as classes. Então, se ela é parte do Estado, nós vamos encontrar nessa escola as classes também, né? Inclusive nessa escola dual. Próxima afirmativa. Na sociedade brasileira contemporânea, de forma geral, a escola particular é aquela que se organiza em diversos níveis de estrutura. Todavia, as mais onerosas são as que oferecem maior universo formativo a seus alunos. Pode fazer parte do conjunto de mercadorias educacionais adquiridas, a carga horária ampliada, professores altamente capacitados, biblioteca, laboratórios, atividade extraclasse, estudos do meio e efetivo acesso à cultura, às artes e às ciências. A escola pública estatal é para os filhos da classe trabalhadora. Correta essa opção. Próxima afirmativa. A filiação teórica do pensamento pedagógico hegemônico em nosso tempo, ao incidir, inclusive em escolas da classe trabalhadora, indica a afirmação da aprendizagem como parte de uma relação não necessariamente vinculada ao ensino, não sendo compreendida como relação, ensinar-se de escola de aprender e a aprendizagem não adquire autonomia, como se o ser social fosse um indivíduo apenas coletivo e pudesse aprender fora de uma relação. Então, vamos em parte aqui, né? A filiação teórica do pensamento pedagógico hegemônico em nosso tempo, né? Pensamento pedagógico hegemônico, capitalista, né? Ao incidir, inclusive em escolas da classe trabalhadora, ok, né? Esse pensamento, né? Essa filiação teórica, ela se faz presente tanto em escolas da classe trabalhadora, como também em escolas da classe dominante. Então, até aqui está tudo bem. Indica a afirmação da aprendizagem como parte de uma relação não necessariamente vinculada ao ensino, ok? Né? Então, indica que a afirmação da aprendizagem não está necessariamente relacionada ao ensino. Então, essa filiação teórica do pensamento pedagógico hegemônico diz, né, resumindo, que a aprendizagem não deve estar necessariamente vinculada ao ensino. Então, eu posso falar de aprendizagem e posso falar de ensino como sendo separados, né? Não preciso falar de aprendizagem ao falar de ensino, não preciso falar de ensino ao falar de aprendizagem, né? Essa filiação teórica, ela prega isso, né? De que não há uma relação necessária. Se você der uma olhadinha no artigo, né, esse mesmo conteúdo está lá, mas de uma forma diferente, né? Então eles fizeram aqui uma mistura grande, né? Vejam, no artigo nós temos a filiação teórica do pensamento pedagógico hegemônico em nosso tempo, ao incidir inclusive em escolas da classe dominante. Então, ao falar inclusive, indica que também está presente nas escolas da classe trabalhadora. Então, tudo bem. Indica a negação da aprendizagem. Então, indica a negação da aprendizagem. Aqui na afirmação nós temos, indica a afirmação da aprendizagem. Aí você pode pensar, opa, então está falso, né? Mas vamos continuar. O artigo nos traz, indica a negação, né, da aprendizagem como parte de uma relação necessariamente vinculada ao ensino.
E na prova nós temos, indica a afirmação da aprendizagem como parte de uma relação não necessariamente vinculada ao ensino. Então, ele afirma essa negação. E no artigo nós temos a negação de uma afirmação. Então, trocando em miúdos aqui, pessoal, o conteúdo é o mesmo. Né? O conteúdo é o mesmo até aqui. Então, a afirmativa estaria correta, né? Mas continuando, não sendo compreendida como relação, ensinar-se descola de aprender. Ensinar-se descola de aprender. E a aprendizagem não adquire autonomia. E aqui que está falso. A aprendizagem adquire sim autonomia. Né? Mais outra questão, pessoal, de incoerência interna. Olha só, pessoal, no primeiro período desta afirmativa nós temos que essa filiação teórica defende essa relação não necessariamente vinculada ao ensino, ou seja, é possível falar de ensino separado da aprendizagem e falar aprendizagem separado do ensino. É possível a gente pensar dessa forma, né? E a mesma afirmativa nos traz, aqui no segundo período, que a aprendizagem não adquire autonomia. Como assim? Se ele acabou de falar, né, que é possível sim a gente falar de aprendizagem desvinculada do ensino. Então a aprendizagem sim ela adquire autonomia nessa perspectiva da filiação teórica do pensamento pedagógico hegemônico. Então a gente tem uma incoerência dentro da própria afirmação, né? É a banca fazendo de tudo para tornar o item falso, mexe um verbo aqui, traz uma negação. O problema é quando eles vacilam, né, dentro do próprio item. Né? Eles acabam construindo itens que se anulam, eles se anulam. Né? Há uma incoerência, há várias incoerências internas em outros itens, tá bom? Então o que diz? E a aprendizagem não adquire autonomia, como se o ser social fosse um indivíduo apenas coletivo e pudesse aprender fora de uma relação. Né? Então está falsa essa opção. Né? Se adquirir autonomia, o ser social poderia aprender fora dessa relação. Então há uma mistura louca aqui nessa afirmativa, né? E obviamente ela está falsa. O processo educativo é humanizador na medida em que permite que os seres humanos desenvolvam sua capacidade ontológica, né, essa capacidade do trabalho. Né? Se o homem é um ser social, portanto, ao mesmo tempo, natureza e cultura, toda ampla dimensão não natural deve ser adquirida nas relações sociais. Assim é possível inferir que o homem aprende a ser homem a partir das relações em que está posto. Correto. Então nós temos falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. A opção C marcada, a opção C de casa. 18ª. De acordo com Silveira, no artigo A Relação Professor-Aluno de uma Perspectiva Gramsciana, como se pode sintetizar uma possível concepção gramsciana da relação professor-aluno? Aqui nós temos 1. Relação humanizada e humanizadora. Vamos ter aqui, exclui o autoritarismo, a arrogância, o pedantismo, o filisteísmo, o cinismo, o sadismo, que impedem qualquer possibilidade de aproximação amigável entre professor e aluno. Relação de acolhimento e respeito recíprocos. A gente vai ter aqui, a fim de que o vínculo afetivo e pedagógico entre ambos se estabeleça e se consolide, cria uma atmosfera favorável ao ensino e à aprendizagem. Atitude de acolhimento, né? A gente vai ter aqui, não implica aderir ao espontaneísmo ou ao não diretivismo pedagógico, não é esse. Supõe que o professor jamais duvide da capacidade do aluno para aprender aquilo que ele, professor, tem para ensinar. Exatamente essa, né? Uma atitude de acolhimento. Passagem pelo aluno do senso comum ao saber elaborado, científico. Não implica aderir ao espontaneísmo, não é essa. Então só pode ser a última. Impõe ao professor pelo menos 2 ordens de exigências, que não se desvinculam. Uma que poderia ser denominada de técnico profissional e outra ético-política. E finalmente, estabelecimento de relações amigáveis e afetuosas entre professor e aluno. Então não implica aderir ao espontaneísmo ou ao não diretivismo pedagógicos. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, na sequência 5, 3, 1,
2 e 4. Opção C marcada na 18ª questão, opção D de dado. 19ª questão. O artigo Educação Tecnológica no Brasil, a Geopolítica e a Geografia Política do Processo Histórico, de Castro, Plácido e Medeiros, tem como objetivo analisar. Opção A. Na história do Brasil, os sujeitos geográficos no processo de construção do ensino superior e tecnológico no Brasil, por meio das disputas pela hegemonia no Estado brasileiro, em uma perspectiva espaço-temporal de curta duração. Falso, pessoal. Na verdade, a perspectiva adotada aqui é uma perspectiva, digamos, diacrônica, né, de longa duração, tá bom? Tanto é que ele traça aqui um percurso desde o Brasil colonial, né, até os dias, até as décadas mais recentes, tá bom? Então não tem essa perspectiva espaço-temporal de curta duração. E o que ele traz são justamente os cenários, atores e agentes no processo de construção do ensino superior e tecnológico no Brasil, por meio das disputas pela hegemonia e no Estado brasileiro, em uma perspectiva espaço-temporal de longa duração. Justamente o que nós temos na opção B de bola. A opção C, nós temos essa referência aqui a curta duração, não é curta duração. E o que ele busca investigar é justamente a construção do ensino superior e tecnológico no Brasil. E não focar aí na construção do ensino médio integrado, como nós temos na opção D de dado. Então a opção correta da 19ª questão é a opção B de bola. 20ª questão. Considerando os escritos de De La Fonte no artigo Formação no e para o Trabalho, assinale V verdadeiro ou F falso as afirmativas abaixo, né? As afirmações abaixo. A tradição marxista chama de patrimônio cultural o vasto mundo de coisas materiais e simbólicas que resultam do trabalho e que antes não existiam na natureza. Ferramentas, instrumentos, técnicas, artefatos tecnológicos, crenças, comportamentos, conhecimentos, valores, habilidades, etc. Correto, né? Está verdadeiro. Em tudo que produz, o ser humano se coloca, isto é, ele se projeta, coloca o seu ser na sua criação. Portanto, toda produção cultural traz a marca do humano, materializa o nosso modo de existir em um determinado momento, corporifica o que se produz e como se produz a vida. Correto também. Para se tornar humana, cada nova geração precisará ser convidada a participar do mundo humano, pois a experiência propriamente humana se inscreve no arcabouço genético da espécie. Falso, pessoal. No artigo nós temos que a experiência propriamente humana não se inscreve no arcabouço genético da espécie, ou seja, nós não somos humanos, né, por uma questão biológica. Nessa perspectiva, o humano ele vai se constituindo enquanto humano, né? Então, esse ser humano, né, não é algo genético, né? Ele se materializa, ele vai surgindo no mundo da cultura, no universo de produções nos quais mulheres e homens tatuam a estrutura do seu viver até aquele momento. Então, nós não temos aqui esse arcabouço genético inscrevendo a experiência propriamente humana. Trata-se de uma questão cultural, histórica e não biológica. O ser humano não nasce humano, ele faz-se humano, e o formar-se humano nunca esgota as possibilidades do humanizar-se, já existentes na história humana ou passíveis ainda de serem criadas, né? Correto. O acesso ao patrimônio cultural é condição de humanização. Correto também, né? Nós nos constituímos como humanos por meio da cultura. Logo, é essencial, é necessário, né, a gente ter contato com uma cultura para nos constituirmos enquanto seres humanos, né, enquanto humanos, tá bom? Então esse acesso ao patrimônio cultural é condição de humanização. Então nós vamos ter aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Portanto, a opção correta a ser marcada na 20ª questão é a opção A.